Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, seja bem-vindo ao Farolcast, o seu podcast de educação financeiras, investimentos e empreendedorismo. Hoje vamos falar de um tema muito importante, diferente de tudo que a gente já fez. Eu acho que é um investimento que todo mundo tem que fazer. Porque tem investimentos que serve para um, não serve para outro, mas esse é um investimento que você tem que fazer, você tem que estar atento, aperte o cinto e vem com a gente. Independente do perfil do investidor. Né? Independente do perfil, não tem conservador, moderado, agressivo. Esse é muito legal, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente na sua carreira. E quem está comigo, tradicionalmente, meu amigo, sócio da Farol Capital Investimentos, assessor de investimentos, head de produtos, Rafael Melo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Clauber. Estou muito animado, estava compartilhando aqui, né, que a gente tô ansioso pelo tema de hoje. Eu também. Para mim é uma honra ter essa pessoa que está com a gente aqui. A mini bio, eu tive que resumir. Eu até vou ler porque não é tão simples assim, né? Ela é uma renomada especialista de RH, atua há 30 anos nesse mercado, formada em psicologia, pós-graduada em administração de empresas, possui certificações internacionais, coaching e é experiente em mudança organizacional e desenvolvimento de líderes. Ela fundou a Saad.co, liderou projetos significativos no Brasil, na América Latina e contribuiu como presidente da ABRH e coordenadora da PNB. Com atuação global, é uma palestrante reconhecida e coautora laureada. Eliane Saad, bom dia, é um prazer ter você com a gente, contribuindo com o Farolcast. Muito obrigado. Obrigada a você. Posso corrigir, Elaine? Elaine, não é Eliane. Elaine! Você edita. Deve, Elaine Saad. Não, eu tô acostumada. Ou é Eliane, ou é Eliana, mas tudo bem. Eu sou Clauber, mas eu ouço mais Glauber. Glauber. Do que Clauber. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Super obrigada estar aqui na Farol com vocês. Clauber, Rafael. Realmente é um tema que pertence a todo mundo, independente da carreira, independente do que você faz na vida, no mundo corporativo, fora dele. É importante você saber temas sobre liderança, gestão de pessoas, autoconhecimento. Então, estou disponível aqui para o que vocês quiserem me perguntar. Então, já que você falou que está disponível, Elaine, eu vou começar com uma pergunta tão curta, mas ao mesmo tempo, quando a gente debruça um pouco e eu refleti sobre ela é tão complexa na resposta, porque pode ter tanta coisa numa resposta. E como a gente vai falar de autoconhecimento e de liderança e como isso afeta a minha carreira para eu chegar no topo, aonde eu desejo, então vamos começar do básico. O que é comportamento humano e como ele se manifesta? É amplo, né? É muito amplo, mas eu consigo resumir para você. Comportamento humano, na verdade, é um conjunto de atitudes que as pessoas têm, né? Essas atitudes, não quero complicar muito, mas essas atitudes são reflexo do que a gente é e foi desde pequeno. Né? Então, você se comporta hoje de uma maneira porque você nasceu numa determinada família, porque você foi criado por um determinado pai, uma determinada mãe, porque você teve experiências de vida que fizeram você chegar até a fase infantil, depois a adolescência e depois a fase adulta. Inclusive, a sua escolha de carreira vem muito dessa história. Né? Muitos líderes, às vezes, acham que a nossa história profissional começa na formação ou no primeiro emprego. Isso não é verdade. Nossa história profissional começa lá de quando a gente nasceu. Né? Os modelos que nós tivemos, as pessoas que nós admiramos, o que a gente desejou ser.
Então, isso tudo, às vezes até de forma inconsciente, vem trazendo você para fazer uma escolha de carreira. Tem alguma idade, assim, isso começa a partir dos 10 anos, dos 3 anos, 5 anos, ou um período, é quando é pré-infância, infância, adolescência? Normalmente, começa, claro que começa, como eu falei, desde quando você nasceu, mas você não tem a consciência disso. Você começa a ter a consciência dessas experiências que você passou na infância, depois, mais ou menos, quando você está com 6, 7 anos, que você começa a criar seus modelos. Então, quando você chega com 17, que você fala, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico... Não começou ali. Não começou ali. Isso vem de alguma coisa que, às vezes, o próprio adolescente não sabe explicar, né? A gente tem teorias em psicologia que dizem o seguinte, por exemplo, algumas profissões, realmente elas vêm de dom pessoal, né? Por exemplo, a maioria dos médicos, eles se descobrem médicos logo cedo, né? Porque eles têm esse desejo de cuidar da parte física ou mental do ser humano. Às vezes, os executivos, eles decidem um pouco depois, assim, eu quero ser engenheiro porque eu gosto mais de exatas, eu quero ser administrador porque eu quero ter a visão do todo, né? Ou eu quero ser psicólogo porque eu quero entender como é que as pessoas se comportam. Então, isso vai variando conforme a pessoa evolui. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, eu queria trazer uma imagem para ajudar o pessoal que está assistindo. Imagina um iceberg, né? O iceberg, ele tem uma ponta que fica para fora da água e embaixo ele tem uma estrutura que é muito maior que a ponta, né? Isso é comportamento humano. O que está acima do nível da água é o que você enxerga. Então, são os seus comportamentos expressos, é a maneira como você interage, é a maneira como você reage sob estresse. Isso é o que está para fora da água. Porém, quando você olha uma pessoa, essa grande parte que está embaixo é o que causa isso que está para cima, mas você não vê. Então, o que acontece? Você pode ter duas pessoas se comportando da mesma maneira por razões totalmente diferentes, entende? Então, elas podem ter atitudes similares por razões diferentes. Então, nós vamos entrar daqui a pouco nisso, mas quando você gere pessoas ou lidera pessoas, você tem que lembrar disso. O que você está vendo é um pedacinho daquela pessoa que está para fora. Se você não entender um pouco mais o que está para baixo do nível da água, é difícil você lidar, né, com a pessoa, porque você vai supor coisas muito mais baseadas em você mesmo do que na própria pessoa. Sim. E falando de comportamento, Elaine, você estava falando aqui, me veio uma ideia. Cada pessoa, ela tem o seu jeito, a sua particularidade, pela origem que ela veio, como você explicou. Mas se uma pessoa, ela é uma pessoa muito colaborativa e uma outra pessoa não é colaborativa, ela é voltada para o eu. E os dois estão em uma equipe. Ok. Tem como aquela pessoa que é mais voltada por eu e ela tem que ser mais participativa na equipe, esse comportamento mudar? Ou não tem? Ela tem que ter uma atividade realmente que é jogar tênis, não é jogar vôlei, não é jogar basquete, né? Ou não, tem como isso ser ensinado ou ser trabalhado e evoluir? Cláudio, o ser humano é cheio de possibilidades, né? E a gente pode muito mais do que a gente sequer imagina. Mas eu vou te dar uma fórmula para você entender. Então, assim, a mudança de comportamento, ela passa por 3 etapas. A primeira etapa é autoconhecimento, ou seja, não adianta você chegar para essa pessoa que não é participativa e dizer assim, nossa, cara, você tem que ser participativo. Se aquilo não vier de dentro para fora, ou seja, se ele não tiver uma consciência que diga assim, eu sou assim e preciso mudar, nada começa, nenhuma alteração começa. Aí, a segunda etapa do processo são as atitudes. Porque, veja, para você mudar comportamento, você precisa saber o que você precisa mudar. Então, por exemplo, se você é gestor desta pessoa, não adianta você chegar e dizer assim, João, você precisa ser mais colaborativo. Ele vai para casa, vai pensar, ele não sabe o que é. Ele sabe o que é o conceito, mas ele não sabe o como. Então,
Você só muda comportamento quando você diz, João, veja, sabe aquela reunião que você participou? Você percebeu como você ficou muito centrado só em você? Será que na próxima você conseguiria interagir mais, fazendo perguntas para os seus colegas ou contando o que você fez? Então, você tem que dar ações como gestor para essa pessoa, para ela falar, tá, então... Quando eu estou interagindo em reunião, eu tenho que fazer esta atitude. E aí o terceiro ponto, que é o mais difícil, é a manutenção. Por quê? Porque a natureza humana é muito forte e a gente, muitas vezes, não consegue controlar. Eu vou contar uma lenda para vocês, eu acho que algumas pessoas conhecem, mas os mais jovens não conhecem, né? Eu não conheço, eu não conheço. O Rafael conhece bem essa lenda. Se começar, ele já termina. Ele já termina? Então, é a lenda que fala do escorpião e da rã, né? Então, como é que é essa história? Tinha um lago e morava, então, no mesmo lado do lago, o seu escorpião e a dona rã, né? Aí um dia o escorpião chegou para a dona rã e falou assim: queria pedir um favor para você. Você pode me levar a conhecer o outro lado do lago? Aí ela falou: não. Ele falou: por quê? Ela falou: porque veja, você é um escorpião. Então você vai me ferroar antes, durante ou depois da travessia e eu vou morrer. E ela falou: não, vou te provar que eu não vou fazer isso com você. Veja, se eu te picar antes da travessia, eu não conheço o outro lado, né? Se eu te picar durante, nós dois vamos morrer afogados, porque eu não sei nadar. Se eu te picar depois, eu não volto, mas porque eu não volto para minha casa que é desse lado. E ela pensou e falou: tá bom, então faz o seguinte, sobe nas minhas costas e eu vou te levar. Aí ela começou a travessia, quando ela estava no meio do lago, ela sentiu a ferroada. Aí ela falou: pô, seu escorpião, vamos nós dois morrer. Ele falou: então, a minha natureza foi mais forte que a minha vontade. Esse é o ponto. Às vezes a pessoa não compreende que a natureza dela não é benéfica para aquela situação. Então ela quer fazer diferente, não é que ela não quer, ele queria conhecer o outro lado da lagoa, mas a natureza fala tão forte que acaba sendo contra o que a gente precisa. Então, voltando naqueles 3 pontos, você precisa primeiro entender o que você precisa mudar, quais são as ações que você precisa fazer e depois controlar ao longo do tempo a sua tendência de voltar a ser o que você é, porque essa é a sua natureza. Né? Não é fácil. Então, eu fiquei... Você conhecia essa história? Já vi alguma coisa parecida. Porque eu lembrei da história. Então... Você lembrou? Então não sei se foi um bom sinal, né? Porque... Entreguei a idade agora aqui, né? Pois é, não faz mal. Mas é demais isso, né? Porque realmente a nossa natureza é muito mais forte em alguns momentos, né? Sim. E aí, Elaine, a gente não consegue... agir de forma diferente. Só que ao mesmo tempo eu tenho que me permitir que alguém seja esse espelho. Sim. E reflexo das minhas ações, né? Sim. E porque senão, se eu não me expor, acho que a isso, um ambiente desse, ou ter um profissional, um coach, algum profissional que faça esse espelhamento para mim, eu não me enxergo. É isso? É mais ou menos isso. Não precisa ser só o coach. O coach, ele é geralmente uma ajuda externa que vai poder te dar essas fórmulas. Um gestor interno, quando ele é um bom gestor e um bom líder, ele pode te ajudar. Sim, se ele tiver essa consciência, né? Essa visão do que você precisa mudar, do como e de te ajudar a manter. O problema é que o que acontece? A maioria das pessoas que se tornam gestores de pessoas, elas são promovidas e colocadas nessa situação sem treinamento. Porque a empresa não tem como falar para você assim: bom, Cláudio, veja, daqui 1 ano e meio você vai ser gerente. Então, deixa eu já te preparando. Isso não existe. Ela chega da noite para o dia e fala: Cláudio, foi promovido, festa, e tudo bem. Aí você Seja chega... bem-vindo, agora você é um líder da companhia. É mais ou menos isso. Aí você chega lá na segunda-feira e tem 10 pessoas olhando para você e falando: então,
O que a O gente que é faz? para eu fazer, né? Isso não é uma questão de uma empresa ou outra. É questão que, corporativamente, não dá para você preparar todo mundo para uma coisa que você não vai ter certeza exatamente se vai acontecer. Então, essa falta de preparo faz com que, muitas vezes, você continue, mesmo como líder, gerenciando só a si mesmo. Entende? Sim. E isso é um grande problema, né? Esse primeiro cargo de liderança, ele é bem perigoso, porque a pessoa realmente não sabe como distribuir o tempo dela. Então, ela joga uma série de tarefas, que não é liderança, isso é só uma gestão, e aí ela continua fazendo dela, que é o que ela sabe fazer. Você comentou um ponto importante, vários, mas um que agora recente, que o primeiro cargo de liderança é um fator de risco. Eu estive no evento e um executivo estava falando de que também atuou com formação de alguns líderes, e a recomendação dele para os empresários que estavam ali era você sempre pegar um líder do mercado. Esse aqui é o sonho que muitas vezes você não vai conseguir realizar, e nem eu. Você tem que promover alguém. Só que essa primeira gestão de liderança é um risco. Você tem grandes chances de errar. Tem. Mas contratar do mercado, às vezes é mais caro. Então as empresas acabam promovendo... E desmotivante, Não né? tem Porque recurso. tá todo Desmotivante. mundo ali esperando para subir, aí você traz alguém de fora e às vezes as pessoas boas vão embora porque pensam, não tem é oportunidade valorizado, aqui. Exatamente. Não tem carreira aqui dentro, né? Exatamente. Então, agora, eu acho também que cabe, a gente volta lá na história do autoconhecimento, cabe a cada profissional planejar um pouco a sua carreira e pensar, bom, se eu gosto dessa parte de gestão de pessoas, se eu quero subir nisso, o que eu posso fazer, né? Que curso eu posso fazer? Que livro eu posso ler? Posso dar várias dicas aqui. Por exemplo, uma coisa que a gente... um livro que a gente indica muito é o Pipeline de Liderança do Han Charan, que essa é a base da liderança. Então, é um livro onde ele fala de todos os estágios que você vai participar como líder e, assim, tem que ler. Entendeu? Quer dizer, é uma leitura obrigatória, né? Por quê? Porque quanto mais você cresce na carreira, teoricamente, mais você vai deixando de ser técnico e mais você vira líder e você tem que executar através do outro. Sim, é verdade. Você fica menos técnico naquilo. Naquilo, e exatamente. o negócio passa a ser mais pessoas, né? Exatamente. O tema tá esquentando, né? A gente não falou aqui, mas a gente hoje quer falar das principais habilidades para chegar no topo, né? Dessa carreira, dessa liderança. Seja, mesmo que você nem imagine isso. Porque eu, por exemplo, era um técnico que não imaginava também atuar como liderança, Exato. né? E as nossas necessidades foram me levando para isso. Isso que você me falou agora é muito importante. É a primeira dica, uma das primeiras dicas aqui, esse livro, né? Sim. Que vai caminhar para a gente chegar lá no topo. Mas se isso te interessa, acompanha até o final esse vídeo para você não perder nenhuma dica da Elaine. Curte esse vídeo agora e compartilha com os outros líderes da tua empresa que você vai agregar muito na vida deles. Compartilha com o seu chefe também. Às vezes ele pega uma dica boa. Pois é, né? Às vezes você fala assim, Como quem olha, não quer chefe, nada, que né? legal, Olha. ó. Quem sabe você não ajuda ele a ser melhor para você, né? É verdade. A ser o seu coach, né? O gestor ali que deu a dica. E a evolução na carreira é sempre um desafio, né? Eu lembro quando a gente montou a Farol. Então era eu mais 2 pessoas. E aí depois a gente vai crescendo. Vai fez a crescendo, fusão. né? E aí você é líder. E aí depois você monta times. E aí você é líder de líder. É isso e mesmo. aí você, como você falou, vira uma chave. Você tem agora que se readaptar e buscar informações para você ver como que você lida com aquela situação. Que agora você tem que falar com as pessoas lá na ponta, mas tem ali um outro filtro. O que você está falando é exatamente o livro do Han Charan. Que é o seguinte, ele diz assim, o crescimento de um líder não é um gráfico, tem 2 eixos e uma linha, né? não é linear, do tipo, passa o tempo e eu cresço. É um gráfico em patamares. Por quê? Porque quando o primeiro patamar da liderança, você é líder de si mesmo. Você é líder, mas só de você. Porque você tem que fazer as suas tarefas do dia, você tem que entregar o seu trabalho, você tem que atingir as metas. Se você não se organizar, você não consegue trabalhar, né? Você já não tem desenvolvimento. Já não tem desenvolvimento. Aí passa o tempo e, como eu falei anteriormente, você de repente vira chefe. Então é a hora que você cresce no patamar. É da noite para o dia.
o que você aprendeu como líder de si mesmo vai um pouco para o próximo patamar, mas teoricamente você não sabe muita coisa, então você tem que reaprender isso. Quando você está já melhor como líder de outros, você vira líder de líderes, que aí é outro patamar. Você liderar pessoas que têm liderados já tem um desvio do que você tem que fazer. E assim vai. Então, ele vai até a liderança de um negócio global, que é outro tipo de liderança, entendeu? Imagina. Então, assim, é importante. E ele vai mostrando, na verdade, as diferenças de um patamar para o outro. Então, o que você falou é basicamente o que tem no livro, né? Esse é um livro. Tem outros, mas esse é uma base que ajuda as pessoas a entenderem esses processos. Eu só entendi que você já me deu um livro para ler. É joia, ótimo. Entrando agora para comprar. Leitura o próximo, é um outro tá? tema, né? Porque tem muita gente hoje que não gosta de ler, que só pega conteúdo nas redes, que está tudo perfeito, não tem problema. Só que às vezes você precisa do livro, porque você precisa de começo, meio e fim, você precisa do conteúdo inteiro, né? Então, e para quem não gosta de ler, a dica que eu deixo, eu também não gostava, tá? Não gostava e minha mãe sabe. Uma vez eu estava com um livro de 800 páginas, As Leis do Triunfo, que o meu irmão recomendou para eu ler. Aí minha esposa chegou em casa, casada há pouco tempo, ela viu com aquele livro no sofá, ela falou, o que é esse? Ela falou assim, o que é isso? Eu falei, um livro. Ela falou, mas de quem? Eu falei, é meu. Ela falou, você vai ler? Eu falei, ela começou a dar risada, você vai ler? E aí eu li. Que legal. E eu aprendi a ler e peguei gosto por leitura. Mas eu acho que a leitura é você encontrar o tempo diário, né? O meu é o café da manhã. Eu ir pra academia, sair 7 da manhã, tô na padaria, é o tempo que eu leio. O telefone não toca, ninguém me chama, não tem família chamando. Ou à noite, na hora que vai dormir, né? Encontrando um tempo de ler rapidinho. Tem que colocar, sem dúvida. Agora, Elaine, para esquentar um pouco mais aqui, apimentar, para mim essas perguntas são difíceis, mas para você eu vi que não é. Como ler diferentes perfis de pessoas e influenciar diferentes audiências? É 2 perguntas em uma aqui também. Eles capricharam, hein, Rafa? Isso tem tudo a ver com um líder, né? Eu estava vendo alguns conteúdos seus anteriores que você sabiamente fala que o líder, se ele não presta atenção nas pessoas, ele não se toca, né? Do porquê que a pessoa não está performando, que não tem a ver com uma coisa ali exterior, né? Às vezes é interna. Ele não vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Então, assim, você precisa saber influenciar cada um para os seus objetivos, para o objetivo comum da empresa, mas apertando parafusos diferentes. Né? Eu vou me permitir, então, você tinha comentado um pouco antes sobre o que é necessário para chegar no topo, né? Então, eu vou me permitir falar um pouco disso para daí entrar, porque isso é um pedaço do chegar ao topo, né? Tem 1000 formas da gente discutir o que é topo, mas eu não vou entrar nisso aqui porque vai ser muito. Mas eu só queria deixar essa mensagem de que chegar ao topo é diferente para cada pessoa. Então, é muito importante você entender o que é que você quer, né? Porque as pessoas querem coisas diferentes, né? Algumas querem sucesso financeiro, outras querem sucesso de cargo, outras querem uma vida mais equilibrada, outras querem experiências internacionais. Então, uma das coisas mais importantes de você fazer é entender primeiro o que é sucesso para você, né? E lembrar que sucesso para você é único, não tem que ser igual ao sucesso do outro, né? Então, deixar essa mensagem aqui. Mas eu vou ter uma pergunta extra depois sobre isso. Tá bom. Mas para você subir na carreira, né? Você precisa entender você mesmo em alguns aspectos, né? Um é o aspecto mental, que é como você pensa, como você toma decisão, como você enxerga estratégia, como você planeja. Isso é a forma que você resolve o problema. O segundo aspecto é o seu emocional, que é o quanto você se conhece, o quanto você consegue lidar com as questões emocionais do dia a dia, né?
Qual é o seu jeitão de ser? Esse é o emocional. E tem o relacional, que entra a parte de influência, que é como é que você se relaciona com o ambiente, com pessoas. Para isso, vou entrar então, começar por esse aspecto, que é a questão de você conseguir se perceber, conseguir ler ambientes e pessoas e conseguir fazer uma das coisas mais difíceis da liderança, que é se adaptar. Tem muito líder que chega para mim num estágio assim: Helene, eu tenho um time lá, eles não se comportam como eu quero, isso não está funcionando. E aí eu começo dizendo, então, na verdade, você tem que flexibilizar o seu estilo para poder se adaptar a cada um deles, e não eles se flexibilizarem para adaptar o seu. Isso é um misunderstanding ali, é um conceito errado de que eu cheguei como líder, então agora todo mundo venha a nós o vosso reino. Não é assim, né? Na verdade, todo mundo tem que fazer do meu jeito. Exatamente. Então, esse é um erro gravíssimo, né, de liderança, porque aí você perde humildade, você perde flexibilidade, e as pessoas começam a não gostar de trabalhar com você. Sim. Né? Porque o líder é aquele que as pessoas querem estar. Elas querem estar com ele, elas não têm que estar com ele. Né? Então, voltando na questão da influência, é assim, existem milhões de formas de você aprender como entender o outro. Eu posso dar algumas dicas, né? Por exemplo, se você nunca fez isso, você pode pensar basicamente em 4 coisas, né? Então, primeiro, a pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida, né? Ela é mais para fora ou mais para dentro? Isso faz diferença na maneira como você lida com ela, né? Então, não adianta você pegar uma pessoa introvertida e ficar falando para ela: olha, vai lá na reunião, levanta, fala com todo. Ela não vai fazer isso porque ela não consegue, né? Então você tem que entender o quanto ela consegue. Eu costumo brincar que quando você é pai e mãe, né, é muito interessante, porque os pais e as mães dão castigos errados. Né? Então, por exemplo, se você tem um filho super introvertido e você falar: você fez esse negócio, vai pro quarto, fica trancado e vai adorar. Né? Então, assim, isso não é castigo para ele. Então, se você não perceber essa diferença, você não vai estar aplicando alguma coisa que tenha sentido. Né? A segunda característica é um pouco como a pessoa percebe as coisas. Né? Então, tem pessoas que percebem as coisas de uma forma concreta. Né? O que tem pessoas que percebem as coisas com possibilidades. Então, por exemplo, se eu pedir para uma pessoa concreta descrever esse copo, ela vai dizer: é um copo, tem tanto de altura, tem um desenhinho aqui, tá cheio de água. Uma pessoa que vê possibilidades vai dizer: nossa, esse copo aqui tá água, mas ele podia ter suco, ele podia ter cerveja. Nossa, cerveja, já me lembrei da praia. Isso é um tipo de pensamento. Então, eu preciso saber, na minha equipe, quem é que é mais concreto, quem é que é mais de possibilidades. Isso muda a capacidade da pessoa de executar. Imaginação e criação, né? Exatamente. Tem pessoas que são mais pé no chão, tem pessoas que são mais de imaginação, no sentido das conexões, né? Às vezes eu acho que as pessoas que têm alguma coisa ligada à arte, música, são mais criativos. A minha impressão, elas são mais... Geralmente, mas vou te falar uma coisa que vai te surpreender. Por exemplo, há muitos estudos de que Freud era um cara extremamente concreto. Né? Aí você fala: como, né? O cara desenhou a psicanálise em 1800 e bolinho, o negócio está aqui, super imaginativo. Ele não era imaginativo, ele era bem concreto. Ele pegava as características e dizia: isso é isso, faça isso. Então, assim, a maioria sim, mas existem exceções, não é uma regra, né? A terceira característica que você pode observar é como a pessoa toma decisão. Se ela é uma pessoa mais racional, ou se ela é uma pessoa mais feeling, mais emotiva. Se ela toma decisão considerando prós e contras, ou se ela toma decisão considerando o impacto nos outros. O máximo benefício... Veja, em todos esses aspectos não tem certo ou errado.
tem estilo. E o estilo, ele é mais aplicável para um lugar e mais aplicável para o outro. Tem líderes que perguntam assim para mim, qual é o melhor estilo que eu posso praticar? O que eu devo ser? Aí eu digo, veja, o que você deve é se conhecer e entender o que de você, da sua natureza, é efetivo nesse contexto e o que você precisa mudar ou agregar para você. Isso é o líder mais efetivo. Não é o que é concreto ou abstrato, introvertido ou extrovertido. Depende de onde ele está. Mas é ele entender o que essas características podem ser ou não benéficas naquele contexto que ele está. E a última característica, que é a quarta, é como é que a pessoa se organiza na vida, né? Que a gente chama, por exemplo, do estilo de vida. Tem pessoas que são mais organizadas no sentido de que ela precisa entender o que vai acontecer com ela sempre para ela se programar. Então, aquela pessoa que é segunda-feira e ela fala, sábado eu vou ao cinema às 19h. Essa é uma pessoa programada. Aí você tem a pessoa que é mais aberta, ela não gosta, a programação amarra ela. Então, quando você diz assim, vamos ao cinema no sábado às 19h, ela fala, mas eu não sei se eu vou estar com vontade de ir ao cinema no sábado às 19h. Como é que eu vou programar isso agora? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Quando você tem casal, então o negócio complica. Porque normalmente um casa com o outro. Aí um quer programar, o outro não quer. Aliás, essa questão do estilo de vida, existem estudos também que falam que na verdade, a grande característica que faz com que casais, muitas vezes, não deem certo. É uma característica complexa. Por quê? Porque são estilos de vida muito diferentes. Né? Eles têm que aprender um com o outro para poder uma pessoa é mais ser rígida feliz. E a outra pessoa é mais... E pode ter uma pessoa híbrida que no trabalho ela é mais organizada e na sua vida pessoal ela é mais aberta? Pode, mas pensa o seguinte, a natureza dela é uma. Perfeito. O híbrido é aprendido. Tá. Então, ela, por exemplo, é uma pessoa mais solta, mas ela aprendeu que no trabalho ela precisa ser mais programada. Então, ela desenvolve essa característica. Agora, a natureza dela é uma só. Né? Tá. É difícil você ter uma pessoa com dupla natureza. Eu conheço uma pessoa que eu acho que ele é muito aberto na questão pessoal, de final de semana, não programa nada, mas no trabalho ele é a pessoa que tem que programar as coisas. Então, aí o que você tem que fazer é perguntar para ele. É assim. Pode perguntar. Pode. Ah, é você? Então, vou perguntar. Ok. Vou ter coragem aqui. O que você acha que você é de fato quando você está, por exemplo, relaxando? Ou seja, quando você não está preocupado em ser alguma coisa. Porque uma dessas duas características você desenvolveu, você aprendeu. Tá. Você aprendeu para ser efetiva, mas o que você é, de fato, é mais uma do que outra. Eu preciso melhorar meu autoconhecimento. Você não sabe? Não sei. Então, isso são coisas que a gente eu acho que consegue no trabalho descobrir. eu sou bem organizado, com horário, de manhã eu vou pra academia, ou o dia que eu não Super. vou. É a pessoa mais disciplinada dessa Eu empresa. tenho um horário, eu saio, de manhã eu vou ler, eu vou escrever, venho pro trabalho, meu horário, ok. Mas, quando você falou do cinema, né? Se a minha esposa, quando ela assistir, ela vai falar, não, esse meu marido aqui, na parte de cinema, isso aí de programar a viagem, eu não me programo. Aí ela que tem que fazer, porque eu não faço. Mas no trabalho eu faço muito E por que você não se programa na vida pessoal? Eu não sei. Acho que é porque ele já tem muita coisa para pensar aqui de trabalho. Vai dar muito trabalho. Uma coach. Vai dar Vai trabalho. dar trabalho para poder extrair isso lá de dentro, né? Porque a resposta está aqui, né? Uma Eu só coisa, tenho que então. encontrar, né? Mas eu posso te falar uma coisa para você refletir, que é o seguinte: é mais fácil você aprender a ser organizado e planejado do que você aprender a ser desprogramado. Entende? Sim. Então,
teoricamente, é mais fácil você ter nascido mais desprogramado e aprendeu que no trabalho você vai ser mais efetivo se programando do que o oposto. Ah, faz sentido. Entende? É muito difícil para uma pessoa que nasceu super programada, ela, mesmo na vida verdade. pessoal, ela falar, não, vamos viajar e não vamos fazer nada. Ela tem angústia. Né? Faz todo sentido e eu consegui me ver na sua fala Que agora. bom. Eu percebi que eu sou um desprogramado disciplinado. É isso. E eu acho que eu sou o oposto. Você é o oposto, Rafael? Que eu tive que aprender a ser um pouco mais relaxado. Você. Com Que é certeza. difícil. É bem difícil. difícil. Nossa, quem me vê hoje, 10 anos atrás, eu era uma Mas pessoa é que completamente normalmente, diferente. para você aprender a ser mais relaxado, leva tempo de idade mesmo. Porque você começa a ver que tem benefícios, né? Mas se você nasceu muito planejado, você leva muito tempo para conseguir. Mesmo assim, às vezes ainda tem angústia, né? Você entrar no avião e falar para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, dá aquela angústia. Aí, geralmente é isso. A gente estava falando, né, da equipe e de entender a si mesmo, entender como é, né, cada aspecto dos liderados. E você, na sua carreira, você... Posso dizer que você é uma treinadora de líderes, treinadora de CEOs? Sim, pode. Né? A gente falou que o topo é diferente para cada um, né? É. E, de fato, hoje, a gente está falando mais sobre carreira, topo de carreira, ou chegarem a escalar, né, nessa carreira até liderar uma empresa, vamos dizer assim. Você acha, e aí vem a pergunta, né, que eu falei que era extra, você acha que um CEO ele tem tempo de ter prioridades como, vamos dizer assim, o topo para ele pode ser várias coisas diferentes, ou ele tem que fazer da prioridade dele, o topo dele ser chegar lá? Será que tem CEOs que, putz, o meu chegar ao topo é tá na praia, o meu chegar ao topo é arte, ou não? É excelente pergunta, Rafael. Olha, eu conheço e já trabalhei com todos os tipos de CEO de diversos tipos de empresa, né? Inclusive, aqueles que têm sua própria empresa também, né? Que cresce muito e eles viram empresa familiar, CEO, né? Sim, sim. O que eu posso te dizer é assim, a maioria trabalha muito, muito. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: se você quer comprar alguma coisa sem olhar a etiqueta de preço, você tem que trabalhar sem olhar o relógio. Né? Eu não conhecia essa. Então, assim, é muito difícil chegar nessa posição de uma forma relaxada, né? Do tipo, eu vou trabalhar na hora que eu quiser, hoje eu não vou. Assim, se acontecer, aconteceu. É bem difícil. Por quê? Porque dependendo da complexidade do negócio que está abaixo de você, você tem tantas responsabilidades e tantas frentes, né, para você atuar, que não dá o tempo do relógio, entende? Sim. Não sobra muito tempo. Então, as pessoas estão sempre te contatando, as pessoas estão sempre mandando mensagens para você durante o final de semana, as pessoas demandam muito tempo de você. Claro que quanto mais estruturada a empresa, isso é um pouco mais manejável. Agora, sim, eu acho que é uma função que exige muito da pessoa pessoalmente. Exige dela profissionalmente, exige dela pessoalmente, né? E ela chega nessa posição justamente porque na grande parte da sua carreira ela demonstra esse vínculo com o trabalho, com a companhia e etc. Né? Isso não quer dizer que ela não possa ter vida pessoal, não é isso não. Ela faz lá as atividades, ela faz exercício, ela está com esposa, com marido, com filhos, mas o foco, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o trabalho pela demanda do próprio trabalho. Né? Então, quanto mais você sobe, mais isso vai demandando de você. Né? E pelas frentes que tem, né? Porque um líder de uma área ou de um time, ele tem aquela tarefa, mas como ele é um líder de uma empresa, ele tem uma reunião com o jurídico. É isso. Aí o próximo que entra na sala é o RH.
que é um assunto totalmente diferente. Tem que É isso aí. desplugar de uma tomada e plugar em outra, instantaneamente o cérebro acompanhar aquilo. É isso mesmo. E depois você vai cobrar o time de vendas. Exatamente. Então, assim, realmente... Tem uma estilos tarefa- diferentes, sabe? É só para a gente não confundir, porque assim, tem CEOs que são calmos, mas isso não quer dizer que eles não estejam por dentro com tudo isso na Sim. cabeça. Mas eles transmitem uma calma maior. Tem CEOs que são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. Agora, além do papel corporativo, muitas vezes eles têm um papel fora da empresa. Então, eles têm que representar a empresa em vários lugares, eles têm que estar com clientes muitas vezes, eles têm que estar com o governo, eles têm que estar com matriz da empresa lá fora. Então, assim, o estilo pode variar. Agora, é uma vida com muita demanda. Muita Com entrega, muita né? demanda, com Tem muita que ter entrega. muita entrega. Muita entrega. E quando não está bem o negócio, ele tem que estar ali, entendeu? Quando está bem, ele também tem que estar ali. Então, é uma escolha, né? Quando tá bem, ele tem que dar parabéns pro time. Quando não tá bem, ele é ocupado e se vira para fazer aquilo dar certo. É mais ou Porque eu menos falo pro isso. pessoal, a culpa sempre tá no líder, ele tem que ir lá e resolver, não tem jeito, né? Tem que fazer dar é certo. verdade, ele é o mais responsabilizado, né? E falando de líder, Elaine, a gente falou mais no começo de autodesenvolvimento e em algumas etapas. O que é ser líder? Se a gente pudesse trazer isso, é tão amplo, mas o que é ser líder e qual o papel de um líder na organização? O que é mais importante do Olha, papel dele lá dentro? Eu acho que tem 1000 definições, né, de liderança, 1000 definições. Mas, na verdade, a liderança é você ser capaz de conduzir um grupo de pessoas ou um negócio de maneira que você tire o melhor dessas pessoas, seja lá o que o melhor for, né? Ser líder é você ser capaz de tomar decisões difíceis quando você precisa, separar o que é a necessidade das pessoas, da necessidade do negócio. É você se comprometer com a companhia e com as pessoas, né? Quer dizer, ser líder é muito mais sobre o outro do que sobre você, né? Aquele líder que é líder para ele, que é o quanto ele ganha, o quanto ele é reconhecido, esse líder, na verdade, não é líder, ele é um gestor que está focado em si mesmo. O líder, ele tem uma preocupação com o todo e com as pessoas individualmente, né? Ele pega esse papel na vida para ele, né? É um trabalho bem árduo de líder. Existe algum estilo de liderança melhor que o outro? Porque, tudo bem, tem uma diferença entre o líder e o gestor, né? Ele trabalha mais para se promover, para ele galgar na carreira. E o líder também, mas ele consegue extrair das pessoas o melhor e fazer com que cada um também cresça. Mas dentro dos líderes, tem um estilo que você acha que é melhor ou não? Existe o melhor estilo para cada situação, né? Então, vou dar alguns exemplos. Você tem, por exemplo, momentos de uma empresa que você precisa de um líder mantenedor, que é aquele cara ou aquela cara que vai bater o bumbo do dia a dia, porque o negócio está andando bem e ele precisa manter as pessoas envolvidas. Você tem aquele líder que precisa fazer um turnaround numa empresa. Então, ele precisa chegar, ele precisa tomar um monte de decisão difícil, ele precisa demitir um monte de gente, ele precisa reorganizar o negócio, ele precisa fazer o negócio voltar a crescer. Geralmente, este líder que faz turnaround, ele não é o mantenedor. As habilidades são diferentes. São muito diferentes. Assim, eu conheci poucos na minha carreira. Às vezes a gente faz assessments para identificar esse estilo de líder, por exemplo, para turnaround, e não é muito comum. Assim, são pessoas de um estilo, de jeito de ser muito específico. Ele não é que ele ele ou ela, né? Não é que a pessoa é uma pessoa fria, assim, não é isso, mas ele precisa ter uma leitura fria da situação
pensando na perenidade, na sustentabilidade da companhia. Porque se ele ficar preocupado naquele momento, como é que ele vai fazer as pessoas, tal, ele não faz o que a companhia precisa. E é tão interessante que esse estilo de líder, quando ele resolve o problema e a empresa entra num bate-bumbo, ele não quer mais. E ele não Já tem deu mais pra ele. como tocar. Ele não gosta. Ele gosta do desafio, do pau torando e tomar decisão difícil. É isso. Tem que ter o senso de urgência também, né? Isso. Porque se você vai pensar demais nas coisas, às vezes você tem 3 meses de caixa. É Às vezes isso. você não, É isso. você já está endividada, a empresa demais. Você precisa não tomar consegue. decisão, você precisa resolver. Então, assim, não existe um estilo melhor. Existe aquele estilo que serve para aquela companhia naquele momento. E aí você tem 1000 derivações, né? Uma empresa, uma indústria é um tipo de líder, uma empresa de serviços é outro tipo de líder, uma empresa financeira é outro tipo de líder. Sim. Então, tem variações que se adequam mais à necessidade daquele negócio naquele momento. Sim. E para um líder de primeira gestão ou de segunda gestão, o que ele pode fazer para ele continuar se desenvolvendo e avançando? Porque mesmo que ele tenha qualidades boas, ele seja um líder, não um gestor, é uma evolução constante, né? O que ele deve fazer para continuar nesse caminho de evolução e tendo sucesso para chegar no topo, que é o seu desejo, independente de qual seja esse topo? Sim. Eu acho que a gente falou muito de autoconhecimento, então assim, para mim o autoconhecimento é o primeiro degrau. Se ele não sabe como ele funciona, como ele é, o que ele tem, o que ele não tem, ele não consegue entender o que ele precisa e como é que ele evolui. Segunda coisa, eu acho que ele precisa... tem uma ferramenta fundamental na vida de um líder que é feedback. Né? O feedback é a ferramenta mais poderosa de evolução de qualquer liderança. O problema é que muitos líderes têm muita dificuldade de exercer o feedback verdadeiro, né? Que é você sentar com as pessoas que estão próximas de você e dizer, me conta, como é que eu estou indo? Né? O que você acha que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Para si mesmo? Ele pedir feedback. Ele pedir. Normalmente ele dá. Né? Às vezes, dependendo da estruturação da empresa, ele tem tudo para dar, né? Para chamar as pessoas, para fazer entrevistas de performance review e etc. Mas não são muitos que verdadeiramente pedem o feedback fora do processo formal da companhia. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a gente a crescer. E ele pede na hierarquia para cima e para baixo? Se ele puder pedir 360, ele vai ter uma visão muito clara dele, né? De como ele está sendo para os subordinados, de como ele está sendo para os pares e de como ele está sendo para cima. Né? Precisa ter muita habilidade para fazer isso, precisa ter coragem, precisa querer ouvir, né? Porque também não adianta só pedir. Precisa pedir e precisa estar atento ao que vai vir. Né? E se for num tete-a-tete, melhor às vezes, ainda. Mas se é uma pessoa que é liderado por ele, não sei se também falaria abertamente. Então, tem que preparar um... Isso. Aí depende do seu estilo. E da abordagem, né? Isso. Se você é uma pessoa humilde, que normalmente é aberto a ouvir, etc., quanto mais você for assim, mais você vai receber coisas verdadeiras. Se você é mais tirano, mais duro, mais, vamos dizer, assertivo no sentido de você não deixar muito o outro falar, vai vir uma coisa formal. Pegar o porrete, pôr na mesa e falar, me fala aí, o que isso. você pensa de mim. É mais ou menos isso. Que é o comportamento que essa pessoa expressa para os outros, né? Então, vai falar com muito cuidado para não tomar aquele porrete na cabeça, né? E essa atitude, por exemplo, para mim, de humildade, é uma coisa muito importante para qualquer liderança, né? Um líder que é pouco humilde, ele realmente não fica sabendo das coisas, porque as pessoas têm receio de conversar, de falar. E quando você não ouve do outro, você não tem como entender, melhorar e mudar. Porque, na verdade, você está impondo um tipo de dinâmica para o time que não permite que você consiga receber feedbacks verdadeiros. Sim. Não é... O feedback dar não é tão fácil quando você começa a dar, né? Eu lembro quando eu comecei, não era tão fácil.
E depois eu falava assim, olha, tudo que eu vou te falar aqui é a expressão da minha verdade. Que se não for para você, reflita bem. porque eu tô pensando assim. É. Normalmente era até coisas boas, né? Mas eu preparava só pro pior, né? Feedback dá um tema aqui para um outro... Um novo episódio. novo episódio. Mas só uma dica... É muito importante quando você vai dar feedback, você falar sobre comportamentos da pessoa e não o que ela é. Né? Isso faz uma diferença enorme e muito poucos líderes sabem fazer isso. Então, ao invés de eu dizer, olha, você é muito egoísta. É muito assertivo ou você é muito egoísta, eu tenho que dizer, Rafael, quando você falou aquilo para o seu colega, você pareceu muito egoísta. Né? Quando você usa esse tipo de palavra, o outro não se defende. Quando eu digo, você pareceu egoísta, eu ponho o outro para pensar. Quando eu digo, você é egoísta, sobe aquela barreira e aí a pessoa começa a defender. O mecanismo de defesa... Não sou não, eu não sou, entendeu? E aí você não tem interlocução de feedback. Então, tem técnica para fazer isso é muito trabalhado em cursos de liderança, mas é importante você entender como fazer, né? Porque, por exemplo, eu não posso dar um feedback de uma coisa que a pessoa não pode mudar. Né? Então, eu não posso chegar e falar assim, Rafael, eu queria te dar um feedback. Olha, você é uma pessoa muito tímida. Aí você fala, tá, mas... Como é que assim? Você pode até mudar um pouco a timidez, mas você não consegue mudar do dia para a noite. Você não consegue acordar, virar o botão e falar hoje eu vou parar de ser tímido. Não dá. Então você tem que encontrar maneiras de traduzir essa timidez para a pessoa para que ela possa atuar. Né? Lembra aqueles 3 pontos? O autoconhecimento, a mudança de atitudes e a manutenção por causa da natureza. Mas eu tenho que dar alguma coisa para o outro que seja possível dele mexer. Né? Senão eu só causo angústia. Você imagina, você sai de uma ação de feedback com o seu chefe e fala, bom, e agora? Ferrou, né? Ixi, não tem futuro. Eu não tenho futuro. Eu tenho que deixar de ser tímido, eu tenho que deixar... Aí não dá. Né? Exato. É pouco efetivo. Tem uma frase do Cortella, um filósofo Cortella, tem muitas, né? Mas uma de liderança que eu separei pra gente, que é o poder de servir, que a liderança é o poder de servir e não de se servir. Tem tudo a ver com o que você comentou, né? Todo poder que, em vez de servir, é o poder de se servir, esse é um poder que não serve. É isso mesmo. Isso que você... É exatamente isso. O Cortella tem uma história que eu acho que ele nem conta mais, sabia? Que eu ouvi, há 25 anos, muito tempo atrás. Que eu amo a história que ele contou numa palestra. Que ele diz o seguinte, que na Grécia Antiga, quando lembra aquelas bigas, né? Que o imperador usava? Aquele carrinho, né? Sei. Então ele conta essa história, que quando os imperadores ganhavam as guerras e eles voltavam para suas cidades, o povo estava todo esperando, né? Ovacionando, né? E o imperador voltava numa biga e atrás da biga tinha um degrau onde ia o servo do imperador. E uma das funções do servo na hora que ele passava pelo povo, de tempos em tempos, o servo subia no degrau e falava no ouvido dele, não te esqueças, tu és mortal. Caramba! Então, assim, essa é uma história do Cortella, né? Então, assim, é uma coisa que eu nunca esqueci, porque é exatamente isso. Quando a pessoa consegue grandes ganhos, ela perde a humildade. Ela esquece que ela vai passar por outros ciclos, ela esquece que ela é mortal. Então, assim, são aprendizados de liderança que a gente tem que lembrar. Porque senão a gente só vai se iludindo com aquele reconhecimento público, com elogios e tudo, e a gente esquece de ser humilde, né? Então, essa é uma história legal do Cortella. Muito legal. Uma pessoa maravilhosa. Olha, ainda veio um brinde aqui. Ó. Ele muito legal, Elaine. Ele então, é fantástico. Tá muito gostoso o nosso bate-papo. Tá uma delícia. A gente está partindo para o final. Tá bom. Eu queria saber se você tem
alguma consideração final, alguma dica final para as pessoas que estão nos assistindo? Ou sobre conhecimento, sobre liderança, como chegar no topo? Qual dica, além de todas que você deu, do livro, Tá. qual dica mais você poderia deixar para a gente? Eu acho que assim, vamos fazer um resumo. Eu acho que a pessoa precisa entender primeiro se ela quer ser líder, né? De pessoas. Ela não Sim. tem que ser, ela precisa querer também. As carreiras têm dois caminhos. As carreiras têm dois caminhos. Ela precisa investir muito no autoconhecimento dela, isso acho que é o primeiro step. Ela precisa entender que a maneira como ela pensa, como ela sente, como ela se relaciona é o segredo, né, do líder que essa pessoa vai ser. Ela precisa entender o contexto que ela está, porque exige lideranças e atitudes diferentes, e ela precisa o tempo inteiro se retroalimentar. Sim. Com feedbacks, com conhecimento, com cursos, com pessoas que possam ajudá-la a melhorar, né? Isso é a liderança. A liderança não é sobre ganhar dinheiro, só sobre ter status ou ter poder, mas é sobre você desejar contribuir com outros para que juntos vocês consigam alguma coisa. Então, acho que entender a liderança assim fica mais fácil. Então, show de bola. Né? Que aula, Elaine. Que Obrigada. aula. Rafa, alguma... Eu queria apontamento? perguntar, Elaine, de tudo que a gente falou, assim, o que é a tua principal atividade hoje, assim? Você falou uma palavrinha aí que é o assessment, que eu sei que isso faz parte hoje do seu dia a dia. Queria entender um pouco melhor o que é isso e se é o que você faz mais hoje ou o que é. Na verdade, a gente trabalha com tudo que diz respeito ao comportamento humano. O Assessment é um carro-chefe da consultoria, depois tem coaching, tem treinamento de liderança, mas o Assessment é um trabalho onde a gente dá uma série de respostas para as empresas em situações diferentes. Então, quando elas estão com finalistas e precisam decidir entre um executivo e outro, quando elas precisam promover alguém, quando elas precisam mudar alguém de lugar. Então, o Assessment é um trabalho que a maioria dos executivos vai passar em algum momento na vida. E ele quando bem feitinho, ele ajuda muito a você se entender. Não é só uma avaliação, mas é também uma reflexão sobre você. E a gente trabalha ajudando as pessoas a se desenvolverem, times a se desenvolverem. Então, esse é o core lá do que a gente faz. É muito gostoso, é muito bom você ver as diferenças entre as pessoas e as companhias, né? Bem rico. Nós ficamos sabendo de grandes empresas que você fez consultoria, que você faz consultoria. E quem estiver assistindo, consulte essa AD Consultoria. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho, que vai ajudar a sua empresa a chegar num novo patamar. Porque às vezes eu até costumo dizer aqui, Elaine, às vezes se esse celular está aqui, e aqui não é o lugar dele é aqui. E eu deixei ele aqui hoje, amanhã eu também deixei. No terceiro dia já não é mais tão estranho. Depois de uma semana esse é o lugar dele já. É isso mesmo mesmo. que não seja. E quando vem alguém de fora, fala, poxa, mas não é aqui, isso é aqui. Né? E a gente que está na empresa, vivendo a empresa, com tantas atividades, não consegue ver tudo. Então, tem alguém que vem de fora e traz uma consultoria específica, a gente precisa, acho que toda empresa, de tempos em tempos, buscar ali uma opinião técnica, uma consultoria que vai ajudar a chegar no novo Principalmente o pessoal da área financeira, né? A gente trabalha Exato. muito com o pessoal de área financeira, com fundos, com bancos, e são pessoas que precisam muito desse lado, né? Desse lado humano, para completar o lado técnico de vocês. Então, ajuda sim. Ajuda muito. Bancos de investimento, gestoras, né? Isso mesmo. E aí você também falou a outra palavrinha que todo mundo acha que sabe o que é o coaching, né? Mas eu queria reforçar aqui que a Elaine tem formação em coaching muito antes de todo mundo sequer ouvir falar sobre coaching, né, Elaine? É verdade. A gente começou esse conceito aqui no Brasil em 97. Era um conceito mais comum lá fora. Você trabalhou na Europa com isso? A gente tem vários parceiros até hoje na Europa, então a gente traz muita metodologia. E o coaching é muito importante. Se vocês me derem 2 minutos, eu explico. A diferença, as pessoas confundem muito o coach, o mentor e o terapeuta. São 3 pessoas totalmente diferentes, né? Então, imagina que você está numa floresta e você se perdeu.
né? Então você se perdeu e aí você encontrou o terapeuta, né? O que o terapeuta vai fazer? Ele vai colocar você lá sentadinho e vai dizer: Rafael, como você está se sentindo perdido, né? E você vai dizer: nossa, eu estou sentindo assim, assim, assim. Terminou a sessão, ele vai dizer tchau. Assim, o terapeuta, ele não intervém na sua vida real. Ele mexe com os conteúdos, pelo menos a maioria das terapias, mexe com os conteúdos internos. Aí você continua andando e você encontrou o mentor, né? Então você diz: mentor, estou perdido na floresta. Aí o mentor vai dizer: Rafael, quando eu me perdi, eu fiz o seguinte: eu andei até ali, subi naquela árvore, olhei para o lado esquerdo, tinha uma estrada, eu peguei a estrada, andei e cheguei numa cidade. Então, o mentor geralmente é uma pessoa de dentro da própria companhia que já passou pelo que você passou e vai te dar soluções efetivas do que ele fez, né? O coach é outra coisa. O coach é geralmente uma pessoa externa da companhia que está na floresta e você vai dizer: seu coach, eu me perdi. Ele vai dizer: então vamos conversar aqui, Rafael. Que caminhos que a gente tem para resolver isso, né? Ah, temos esse. Se você for por aqui, o que vai acontecer? Se você for por aqui, então ele te ajuda a fazer o que você falou, a mudar o celular de lugar para dizer: opa, se eu vier por esse lado, eu consigo uma solução. Então são 3 abordagens muito diferentes. Então às vezes a pessoa está precisando de coach, ela procura um mentor. E aí o mentor só vai dar a solução e compartilhar o que ele já fez, né? Então precisa entender a necessidade que você tem no momento para procurar o melhor profissional para aquela necessidade que você está, né? São 3 abordagens diferentes. E o coaching, né, de anos para cá, ficou um pouco banalizado. Assim. Eu já fiz coaching na pessoa física 2 vezes, como empresa 1 vez, e eu acho um trabalho fantástico. Né? Como você pode ter bons médicos, e um médico, às vezes, que não é tão bom quanto você gostaria. Mas que é uma ferramenta que me auxiliou a tomar decisão, até de sair do banco que eu estava, comentei com você uma vez. Sim. Poxa, foi uma ferramenta muito boa, que me ajudou muito. Eu super recomendo buscar um profissional bom. É bom, você precisa tirar referência. Se você tiver com algum coach que você quer contratar, peça referências de pessoas que esse coach já trabalhou. Então, assim, é importante pesquisar. É a sua vida, a sua carreira. Não pode ser tratado de forma banal. Né? Exato. Tem que ser no final de tratado contas, os nossos forma... sonhos, né? E eu comento assim, eu tenho uma forma de pensar, como cada um tem a sua forma. Então eu faço as mesmas perguntas para os meus mesmos problemas. Sim. Aí vem o Rafael, coach, e me faz perguntas diferentes, porque ele pensa diferente. Então já vai me ajudar. Mas quando ele tem técnica e ferramenta, aí pode me ajudar mais ainda, muito que é o mais. coaching de fato. Né? É isso mesmo. Que bom. É isso mesmo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Você que nos acompanhou aqui nessa jornada, a gente entende claramente que finanças pessoais está mais ligado ao comportamento humano do que ao dinheiro em si, porque como você lida com o seu dinheiro está ligado às suas emoções e ao seu comportamento que, como a Elaine trouxe aqui, vem desde a sua infância. Então, desejo que você se desenvolva, faça esse maior investimento que você pode fazer, que é na sua vida, que é na sua carreira, que é no seu futuro, que é nos seus sonhos. E para quem é líder, sucesso, continue nessa jornada. Não é fácil, mas é prazeroso quando a gente olha para trás e vê pessoas se desenvolveram e conseguiram galgar sonhos através do seu apoio. Parabéns para você que é líder, continue. Obrigado. E curta. Como a gente contrata a Elaine, como é que a gente contrata a Sadco? Onde a gente entra em contato? Eu acho que, bom, tem o nosso, pelo nosso site, né, que é www.sadcompany.com.br. Sad Company. Sim, tudo junto. Você encontra lá todos os nossos produtos, nosso contato, estamos super disponíveis. Muito obrigada, viu, da oportunidade de estar aqui. Eu adoro ajudar as pessoas, falar. Quem sabe aí a gente conseguiu ajudar um grupo bacana de pessoas, né? A gente que agradece, Elaine. Imagina. Prazer enorme ter você aqui, uma honra. Obrigada. Então, uma pessoa de um gabarito tão grande no Farolcast. Eu acho que o Farolcast passa para um novo nível. Com certeza. Obrigado, Obrigado, né, Rafa? Muito bom. Agora é você que fala curtir. Tá? Não. É você que é bom nisso. Não se esqueça de seguir as nossas redes, @Grupo Farol Capital no Instagram. E o nosso podcast, né? Ele tem @ na frente também no YouTube. @Farolcast é o jeito mais fácil de você nos encontrar. Curta esse vídeo, compartilhe com os líderes, compartilhe com aqueles que você vê que tem potencial de seguir por esse caminho dessa carreira. E aqueles também que precisam se conhecer, não sabem por onde ir.
vai ajudar muito, tenho certeza. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, até a próxima. Valeu.